Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Siga a gente no Instagram, vai lá, procura, @Manhã da Piedade. Gente, um estudo feito em pacientes hospitalizados por Covid-19 mostrou que ter uma rotina regular de atividades físicas pode aumentar as chances de sobrevivência em até 8 vezes em comparação com aqueles que levam uma vida sedentária. Pensa, gente! E é sobre esse assunto a minha conversa agora com o médico cardiologista e clínico geral, Dr. Diogo Uman. Bom dia, Dr. Diogo. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha. Muito obrigado pela oportunidade, tá? De falar um pouquinho sobre um assunto tão importante, né? Que realmente faz parte da nossa vida aí, né? Que é a atividade física. É verdade, é verdade. E vou falar, né, doutor? É 100% unanimidade, todo mundo falando, gente, não pode ser sedentário, tem que exercitar. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa pesquisa. Essa pesquisa, ela foi realizada lá na Espanha, tá? Foi vários pacientes, pegaram 2 grupos de pacientes que um grupo era de sedentário e o outro era de que fazia atividade física. E a relação deles, a chance de ser internado, de evoluir para mortalidade, era de 8 vezes maior para aquele grupo que era sedentário. Então, por que que foi visto isso? Muitas vezes, os pacientes sedentários, eles já vinham com comorbidades associadas também, tá? Como diabetes, hipertensão, colesterol, já tiveram algum quadro cardíaco ou AVC prévio. E os pacientes que já faziam uma rotina de atividade física de 3 vezes por semana, que foi a base que eles pegaram, elas geralmente estavam controlados, por mais que pudessem ter também essas doenças. Então, isso mostrou realmente que a atividade física, independente da idade, tá? Ela fez muita diferença tanto para o idoso e para o jovem. E uma das coisas que a gente viu também é que o sedentário, muitas vezes, por ser, pode ser também acometido por tabagismo, alcoolismo, isso também favoreceu ainda mais a entrada do vírus nas células desses pacientes, né, pelas complicações. Muito bacana. Antes de eu continuar a entrevista, doutor, aqui no Manhã da Piedade é amplo demais da conta. E agora, ultimamente, com a pandemia, nesses 2 últimos anos, a palavra comorbidade tem sido muito falada. Quando o senhor fala comorbidade, a pessoa que tem ou não comorbidade, seria uma doença já pré-existente? São, isso. Comorbidades são doenças, tá? É um sinônimo, né? Uhum. Então, a gente usa muito na prática clínica, né, nos hospitais, né, nos prontuários, sempre no histórico do paciente, quando a gente faz todo um laudo, uma anamnese, né, que a gente fala, uma ficha clínica, e as comorbidades, muitas vezes, elas estão relacionadas sempre às doenças, tá? Mas claro que muitas vezes o paciente pode ter histórico familiar de doenças também, de comorbidades. Então, Uhum. está bem relacionado a isso. Entendi. Diante dessa pesquisa, eu posso afirmar que a atividade física aumenta a imunidade e ajuda a evitar o desenvolvimento de sintomas graves da Covid? Pelo início, quando a gente esteve lá nas pesquisas iniciais, a gente viu muito pacientes com doenças, né? Diabetes, hipertensão, idosos, né, que tinham imunidade baixa, e a gente não tinha uma comprovação de que a atividade física pudesse, né, a gente sempre soube, né, mas não tinha uma comprovação científica, né, nesse sentido. Então, hoje a gente viu e mostrou que a atividade física, sim, ela reduz o nível de gravidade que o organismo da pessoa pode ter, mas não quer dizer que vá ser todo mundo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm que fazer acompanhamento médico, têm que estar com seus exames em dia, porque ela pode, muitas vezes a gente já viu, né? Várias pessoas aí, atletas, né? Terem problemas, jogadores, né? Que fazem tudo certo, que fazem alimentação, que fazem atividade, né? Mas tem histórico familiar, mas tem algum gene que pode causar algum problema. Então, mas em geral, realmente a atividade física ela ajuda sim a diminuir a mortalidade.
Então, falando isso que o senhor acabou de falar, se eu tenho, mesmo que seja um atleta, se eu tenho uma pessoa que ela não tem comorbidade, que ela não tem histórico familiar, isso é válido para qualquer pessoa que está ok e para qualquer idade? Isso, é por isso que é sempre importante passar no seu médico, fazer os exames, né, antes de iniciar uma atividade física, tá? Ver como é que tá a parte do sangue, do coração, isso faz muita diferença, tá? No exame físico também, tá? Então, realmente, aquela pessoa que ela tem uma boa qualidade de vida, faz tudo direitinho, tem um histórico bom, ela vai ter sim uma melhora, né, em relação à pessoa que não faz isso, né, que é sedentária. E aí, falando disso, eu preciso falar de obesidade. A obesidade acaba sendo também um fator de risco, né? Com certeza, principalmente porque a obesidade muitas vezes ela vem com outros fatores associados, né, como diabetes, como colesterol, triglicérides elevado. Isso faz com que o sangue daquele organismo fique mais inflamado e a entrada do vírus na célula está comprovado que ela é facilitada através do colesterol elevado, do diabetes elevado, né, do açúcar elevado no sangue, que favorece a entrada do vírus na célula. E quais são os exercícios, doutor, mais importantes como prevenção, né? Além da caminhada, porque quando fala assim, exercício para prevenção, a gente vai pensar sempre na caminhada. Eu estou certa no meu pensamento? Pelas diretrizes das sociedades, né, tanto de educação física, cardiologia, né, a gente sempre fala de um exercício contínuo, não é aquele exercício que a gente está se movimentando dentro de casa, não, lavando louça, não. É aquele exercício que a gente para fazer. Então, falam-se, né, de 30 minutos de atividade aeróbico, que a gente consiga ter uma melhora do metabolismo cardíaco, né, da frequência cardíaca, que a gente consiga também transpirar. Isso faz uma diferença. Né? A gente também sente, né, aquela liberação de hormônios, serotonina, dopamina, que a gente fica com aquele estado de bem-estar posterior. Então, uma atividade bem feita, com acompanhamento, tá? Isso requer sempre, né? A gente sempre fala isso, desse acompanhamento, porque muitas vezes a gente pode lesionar algum tendão, algum músculo, se a gente esforçar demais. Então, a gente sempre fala na hora do início, não precisa muitas vezes já querer fazer uma maratona, né? Porque muitas vezes a pessoa está parada e já quer ir para 1 hora de corrida ou 1 hora de esteira, 1 hora de academia. Não. Iniciar sempre aos poucos, com acompanhamento, sentir o seu próprio organismo, também melhorar a alimentação nesse sentido, né? Isso também vai, aos poucos, o seu corpo vai se adaptando, até chegar um momento que você está praticando ali 3 vezes por semana, meia hora a cada vez, né? Isso já facilita muito a melhora do condicionamento físico e sair desse estado de sedentarismo, né? Muito bom o senhor ter falado da lavar-louça aí, porque a gente tem muitas senhoras que nos acompanham aqui de manhã. Fala, a gente varrer casa. Elas estão contando varrer casa como exercício físico. Não é não, viu, gente? Lavar louça não é exercício físico. É. E aí, doutor Diogo, eu queria falar o seguinte. Acima de tudo, atividade física também ajuda na saúde mental, né? Com certeza, e cada vez mais a gente tem visto que a nossa mente, ela comanda o nosso organismo. Então, o sono bom, estar bem, aquela ansiedade, ela tira muita ansiedade, a depressão, a gente muda o foco um pouco mais para a visão corporal, mais do conhecimento do nosso corpo, né, como um todo. E o estado mental, realmente, ele melhora muito nesse sentido. E eu poderia dizer que exercício físico é um aliado para diminuir a depressão, essa tristeza que as pessoas têm, porque muitas vezes é uma doença também, mas é um aliado que nós temos? Com certeza, né? A gente vê cada vez mais as pessoas aí, muitas vezes, na questão que a gente está enfrentando, né, dos problemas,
psicológicos, dos problemas sociais, né, cada vez maiores, e muitas vezes, né, a gente sente isso no nosso organismo, e o reflexo é para dentro, né? Se a gente for imaginar, muitas vezes a gente começa a se alimentar mal, né? Então, essa questão do sono, ela é dificultada, porque a gente também não tem aquele sono contínuo, e isso também não produz os hormônios necessários para a gente ter uma qualidade de vida no próximo dia. Então, a pressão também sobe, né? Tudo isso a gente está cada vez mais evidenciado que altera níveis hormonais, níveis de glicose, tireoide, tudo isso altera dentro do nosso corpo devido muitas vezes a esse estado mental. E claro que se a gente já tem um fator hereditário na família, é desencadeado. Então, a gente conseguir sair desse ciclo, muitas vezes, de depressão, de ansiedade, a gente, com um acompanhamento, principalmente, né? Então, faz toda a diferença na hora da resposta imune do nosso corpo, né? É claro que aquele sol que a gente pega, aquela vitamina D, até as vitaminas de A a Z, né, que a gente tem tão importantes, tudo isso favorece ainda mais a melhora da imunidade, melhora da pressão e, consequentemente, melhora no combate ao vírus, né? Uhum. Ontem eu li uma frase que fala assim: não espere ter disposição para fazer exercício. Faça exercício e terá disposição. É isso, o exercício nos coloca mais dispostos, o corpo mais em estado de alerta. Por isso que a gente falou, realmente é verdade, porque começa a liberar os hormônios, né, dentro do nosso organismo. Então, dopamina, serotonina, aquele bem-estar que a gente sente, né, muitas vezes, mas a gente tem que ter sempre a cautela também para não lesionar nenhum músculo, né, para fazer tudo correto, porque o acompanhamento ele é importante nesse sentido. E a gente fala assim, muitas vezes no início, começar, né? Eu acho que o mais importante é começar. Se a gente conseguir começar 5 minutos num dia, 6 minutos no outro, a gente vai aumentando gradativamente, né? Com acompanhamento, até chegar nos 30 minutos, 1 hora. E quando você vê, você está fazendo todo dia e aquilo virou um hábito. O mais difícil é fazer virar o hábito. O nosso cérebro, ele já fica condicionado naquela necessidade. Então, no dia que a gente não faz, a gente já sente falta, né? É Então, é aos verdade. poucos mesmo, não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, então vai aos pouquinhos, paulatino, até chegar no momento que o seu cérebro está bem habituado. Então, doutor, quem tem o tempo muito apertado e está com uma vida muito corrida, uma dica: qual o primeiro passo que o senhor dá para evitar o sedentarismo? Principalmente nesse período nosso aí de corridas, né, de correria do dia a dia, do estresse, hormônio alterado, cortisol, que também é um hormônio que inflama as células. Muitas vezes a gente tem que, primeira coisa, fazer o acompanhamento médico, ver como é que está todos esses níveis aí, porque se tiver alguma coisa alterada, realmente a gente não vai conseguir dar esse primeiro passo, tá? Liberando tudo isso, vendo como é que está todas essas questões hormonais, vitaminas, colesterol, triglicérides, tireoide, tudo isso, né, controlado, a gente iniciar com acompanhamento, né, desde um alongamento, desde uma atividade simples, né, isso já vai requerendo cada vez mais um condicionamento, o próprio coração vai circulando melhor o nosso sangue, e cada vez mais a gente vai trazendo aqueles nutrientes bons para dentro do nosso organismo, e isso vai virando um ciclo virtuoso. A gente vai saindo de um ciclo que era um ciclo um pouco mais obscuro pelo estresse, pela falta de atividade, pelo sedentarismo, muitas vezes alcoolismo, tabagismo, e aos poucos a gente vai mudando essa figurinha, né? Então, o primeiro passo realmente que eu aconselho é fazer o acompanhamento médico, fazer os exames, estar em dia, aí sim começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Ah, joia demais. Doutor Diogo, foi maravilhoso conversar com o senhor nessa manhã. E eu queria suas considerações finais. Se tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que não foi falado aqui, ou acrescentar alguma coisa. E suas redes sociais, aonde que as pessoas te acham? Meu nome é Diogo Uman, né? Eu sou médico, então eu atendo em Minas Gerais, Mato Grosso. Eu saio
A gente atende, no período da pandemia, atende muito por fora aí também, no Brasil, e esse período realmente é um período muito difícil, que a gente precisa estar atento, e o nosso organismo é como que a gente vai responder frente a isso, né? Então, por mais que a gente tenha todas as medidas vindo de cima, as orientações, mas a gente tem que estar bem com nós mesmos, né? Então, a gente precisa estar no dia a dia, tá? E cada pequena coisa faz diferença no final. Então, fazer esse acompanhamento, estar em dia com seus exames, mostrar isso no positivismo também em relação à melhora do condicionamento, faz muita diferença. E quem precisar, estou sempre aberto aí para poder ajudar, né? A gente, eu acho que um ajudando o outro, a gente vai conseguindo superar esse momento, né? Claro que a gente vê muita coisa acontecendo, mas cada vez mais a gente vai superar, tá? Então acho que é isso aí, ter sempre fé, né? E acreditar muito que a gente vai conseguir, né, passar por tudo isso. Verdade, ter sempre fé. As redes sociais estão aqui na tela, @Dr. Diogo Uman e @Imedato Saúde, isso? Isso aí, certinho. Doutor Diogo, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe o seu dia. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E nós aqui vamos para um breve intervalo, voltamos já já.